perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu cantarei do meu Redentor. E do seu amor por mim. Para me tornar um filho de Deus. Cante, cante, o meu Redentor. Através do seu sangue, ele me comprou. Na cruz, ele selou o meu perdão. Pagou a dívida e me libertou. Maravilhosa mensagem de amor. Conte-me mais uma vez. Maravilhosa mensagem de amor. Num mundo cheio de tormenta, anjos anunciaram, pastores viram, surpresos de você, pecador amarrado, ouça essa mensagem, vale para você. Maravilhosa mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Deus enviou o Filho. Maravilhosa mensagem de amor. Venceu o inferno e a morte, morrendo no monte de Gólgota, se sacrificando a si mesmo, deixou a graça surgir. Ouça essa mensagem, vale para você. Maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Maravilhosa mensagem de amor. Bálsamo no vale da morte. Maravilhosa mensagem de amor. Abre o salão celestial. Em júbilo, ecoa muito mais belo do que aqui. Deus se reconciliou com a humanidade. Ouça essa mensagem, vale para você. Maravilhosa, maravilhosa mensagem de amor. Maravilhosa mensagem de amor. Mensagem de amor. Mensagem para você e para mim. Amados irmãos e irmãs, nós vos saudamos a todos que estão mundialmente vendo, estão ouvindo, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus cuidou de tudo. Ele também cuidou que hoje podemos ouvir a sua palavra e podemos ver. Ele fez tudo bem. Nós agradecemos ao Senhor por termos essa possibilidade de comunicarmos dessa forma uns com os outros.
Deixe-me, para a introdução, ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçará aos pés o filho do leão e a serpente, calcarás aos pés. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui essa preciosa e santa palavra de Deus é uma pregação inteira que está escrita aqui. Nós podemos tomar todos para nós, assim como está escrito. Meu Deus é o meu refúgio, e o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos que podemos nos reunir hoje diante da tua santa e preciosa palavra, que tu, Senhor, possas abençoar o teu servo, que tu possas o equipar com o teu poder e com o teu espírito, o fortificar em corpo, espírito e alma. Senhor, nós te agradecemos por termos essa grande possibilidade, desta forma, de nos reunir, de estarmos juntos, dessa forma, de ouvirmos a tua palavra fresca do trono. Por isso nós somos infinitamente gratos a ti. Senhor, abençoa-nos a todos que estamos ouvindo. Senhor, conceda-nos a tua graça e a tua fidelidade todos os dias novamente. Mantenha-nos e proteja-nos, assim como tu descrevesses no Salmo. Nós te agradecemos por isso. Te damos a honra, a adoração e o louvor no teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe a todos. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração. Nós somos gratos
a Deus o Senhor de coração, também pelo domingo de Zurique. Há 50 anos, o último domingo no mês é conhecido como o domingo de Zurique, e nós somos gratos que durante todos esses anos pudemos ter as reuniões, e também somos gratos que agora, através da internet, através da transmissão, a partir de Zurique ou a partir de Krefeld, nós podemos apoiar o mundo inteiro. Também por isso nós somos de coração gratos. Irmãos da Áustria, de todos os lugares, deixam saudar a todos de coração, seja o irmão Schmidt, que está aqui na plataforma sentado, também deixa saudar a todos de coração. Nós somos, estamos já há mais de 50 anos ligados ao Ministério do Senhor. Também os nossos irmãos na Áustria, seja o irmão Baumgartner, seja o irmão Keller, na Suíça, e todos os irmãos em toda a Europa e também em todo o mundo. Irmãos e irmãs, uma palavra melhor não poderia ter sido lida, que se refere à situação no qual o mundo se encontra agora, diretamente faz referência a isso. Ambas as palavras foram expressas, especialmente a palavra peste. Sim, o que devemos dizer a tudo isso? Se nós lemos a Santa Escritura atentamente, e especialmente o que o nosso Senhor disse em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, pestes e pragas estarão aí, e nós todos fomos surpreendidos. Mas, na palavra de introdução, nós ouvimos: em você não deve chegar. O Senhor, Ele mesmo diz: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. E nós agradecemos a Deus do Senhor por isso. Muitas coisas poderiam ser ditas também sobre os desenvolvimentos mais atuais no Oriente Médio. Como o ministro do Exterior dos Estados Unidos da América está se esforçando para todos 22 países árabes que pertencem à Liga, que ele quer incluí-los nesse mesmo barco, para que finalmente um contrato de paz possa ser feito. E nós todos ouvimos o que entre Israel e os Emirados Árabes está acontecendo. Nós somos gratos a Deus o Senhor que podemos pegar as informações mais atuais, levar para a Bíblia, e a Bíblia com as informações mais atuais, podemos compará-los, e sempre podemos novamente exclamar: hoje, esta Escritura e esta Escritura se cumpre diante dos nossos olhos, até o momento quando 1 Tessalonicenses 5
se cumprirá quando disserem: agora a paz, agora a segurança. Tudo está se formando, assim como foi predito para o tempo do fim. E somente a consideração, o profeta Daniel, ele descreveu os 4 impérios mundiais, 4 reinos mundiais: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Mundial Grego e então o Império Mundial Romano, que em 63 a.C. começou, e que no nosso tempo está surgindo novamente, e especialmente desde que os contratos romanos foram assinados em março de 1956, perdão. Mas não queremos entrar em maiores detalhes nisso, mas tanto nós pudemos ver a partir dos noticiários que a União Europeia se tem a maior e a mais poderosa, quer ser a voz mais poderosa e a maior voz na terra, e isso também será, mas como eu já considerei, não entraremos em maiores detalhes sobre isso, mas tudo encontra o seu cumprimento. Nós estamos de fato no fim, chegamos no fim do tempo do fim, e somos gratos a Deus, o Senhor, por podermos ter chegado a saber daquilo que Deus determinou no seu plano de salvação. E irmãos e irmãs, eu digo isto repetidamente com nova dor. Tantos passam ao largo daquilo que Deus prometeu para o nosso tempo, e em grande parte já dentro do seu povo já fez. Que graça que nós podemos crer nas promessas de Deus, de coração, crer, podemos crer. Também a promessa do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E com isto ligado, a última mensagem, que é precursora da segunda vinda de Cristo, especialmente desde que ouvimos as pregações do irmão Branham, 3 tipos de crentes. Isto me foi ao coração. Que graça é crer a Deus, crer na sua palavra, assim como está escrita, e as promessas, aceitá-las na fé. E todos nós sabemos, em todos os anos nós anunciamos, e atualmente nós tomamos as pregações de irmão Branham após a abertura dos selos dos anos de 1064, nós estamos tratando delas e estamos nos aprofundando dentro delas. O que este homem de Deus há 56 anos ele pregou, o que eu, pela graça, há 38 anos, em todas as pregações, pude incluir. Imagine uma vez, 56 anos e então 38 anos, e agora nós estamos no ano 2020,
e ouvimos aquilo, o que o Espírito de Deus disse ao seu servo e profeta como mensagem para a igreja, o que ele lhe confiou, o que ele deveria proclamar e que Deus concedeu graça, que nós já em 1982, 83 e 84 pudemos tratar disso e pudemos nos aprofundar nisso, mas agora nós de fato estamos no fim, chegamos no fim do tempo do fim. O chamado para fora está quase que terminado. Os últimos possam ainda ser chamados, mas em geral, Deus de fato, nos últimos 55 anos, Ele cuidou que esses pés, repetidamente, sim, mês a mês, eu pude fazer as viagens a todo mundo, e a palavra do Senhor, pessoalmente pude carregá-la. Irmãos e irmãs, foi necessário de fazer o contato pessoal para que agora os irmãos e todos os crentes em todo o mundo possam ouvir a palavra, crer e vivenciar a sua preparação e aperfeiçoamento pela graça. Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo. Eu escolhi uma passagem da Escritura de Hebreus, do capítulo 6, a partir do versículo 18, talvez a partir do versículo 13 até 18. Aqui nós temos a conversa de Deus, o Senhor, com Abraão e a promessa que Ele lhe deu, e com o juramento Ele confirmou e enfatizou que não pode ser revogado, irrevogável, não pode ser eliminada, e aquilo, o que Deus prometeu, tem que acontecer, acontecerá, porque a boca do Senhor falou isso. Aqui, em Hebreus 6, versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Primeiro a promessa, e então mais a confirmação através de um juramento. Abraão, você pode confiar naquilo que eu te prometi. Acontecerá. Então está escrito, Abraão perseverou e viu o que Deus lhe havia prometido. Então nós lemos no versículo 15, em Hebreus 6, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência nos é necessária para que nós, após termos cumprido a vontade divina, aquilo o que Deus prometeu, possamos também vivenciar. Que Deus possa, nesse tempo da incerteza, ninguém sabe que peste, que praga
que pandemia virá sobre a humanidade. Nós chegamos no tempo onde as pessoas simplesmente, por medo das coisas que virão, já dão o seu espírito, mas confiamos no Senhor, desfalecem. Confiamos no Senhor, que Ele está conosco e Ele nos protegerá, e a sua palavra Ele confirmará em nós. Então, no versículo 17, nós lemos: por isso, querendo Deus mostrar, porque querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, do seu conselho, sim, de forma mais abundantemente, ele se interpôs com juramento aos herdeiros da sua promessa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos falar claramente. Somente quem crê a Deus agora pode estar lá e pode ser herdeiro daquilo que Deus prometeu. Tão certo quanto somente uma noiva se prepara para encontrar-se com o noivo e para festejar o casamento, tão certo é agora no espiritual. Somente quem pertence à igreja noiva ouvirá o chamado do noivo e vivenciará a preparação, e então tomará parte nas bodas de casamento do Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro. Por isso está escrito: o Espírito e a noiva dizem vem. Mas quem ouve nesse tempo, nós repetidamente, de novo, enfatizaremos: verdadeira fé somente está ancorada nas promessas de Deus. E vamos falar isso com grande dor. Em todas as denominações cristãs, a palavra de Deus sequer tem a preeminência lá ensinado o que na igreja foi determinado, e todos podem voltar, seja ao tempo de Lutero, Wesley, e no completo passado, todos ficaram lá onde eles vivenciaram seus avivamentos pessoais, até o avivamento pentecostal, que é o único número que tenho, é o último número que tenho na memória, que 550 milhões de pentecostais carismáticos, pessoas, existem sobre a terra. Mas quem são os diretores, quem são os regentes deles? Quem destes ouviu o que Deus prometeu? Irmãos e irmãs, quanto mais gratos nós podemos estar que o Senhor chamou a nossa atenção para aquilo do que se trata nesse tempo. Vamos falar isso repetidamente de novo. Na primeira vinda de Cristo, não se tratou de uma religião, não somente que
o sábado fosse festejado, que os salmos fossem cantados e o caráter religioso fosse continuado, rabino aqui, rabino lá. Não. Quando Deus cumpre o seu conselho de salvação, quando Ele torna promessas realidade, então a nossa atenção tem que sair para fora, arrancada para fora da tradição. Então, nossa atenção tem que ser direcionada para aquilo que Deus prometeu e também faz. E assim, quanto mais gratos nós podemos novamente enfatizar, temos que ser quando o tempo se cumpriu. Deus enviou o seu profeta João para preparar o caminho do Senhor. E esse formalismo religioso continuou. Escribas, fariseus, sumos sacerdotes, todos fizeram adiante, continuaram adiante nas tradições, e isto até o dia de hoje. Eu vos digo muito sinceramente, a imagem mais triste que eu, nas minhas viagens a Israel, que eu já vivenciei, é no Muro das Lamentações, onde todos os rabinos vão lá, eles abrem o Torá e leem e se movem para frente e para trás de todo o coração. Eles vão nisso e... Mas então o quê? Mas então o quê? Porque o nosso Senhor chorou sobre Jerusalém. Ó, que tu, neste teu tempo, na tua hora, tivesses reconhecido o que te serve para a tua paz, mas agora os teus olhos está oculto diante dos teus olhos. João 19. Irmãos e irmãs, mais uma vez, quão gratos podemos ser que chegamos a saber daquilo que aconteceu no dia 11 de junho de 1933, quando o homem de Deus, no seu primeiro batismo que fez no Rio Ohio, ele teve essa vivência poderosa, e o Senhor, na nuvem sobrenatural, desceu para alguns milhares de pessoas, visível, e então a voz disse as palavras, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, que nós chegamos a saber disso, que eu cheguei a saber disto, e deixe-me dizer isto mais uma vez como testemunho por gratidão diante de Deus. Quando em dezembro de 1962, com o irmão Branham estive junto, e ele, na presença de Deus, através de revelação, me disse as mesmas palavras. Ele repetiu que o Senhor, no dia 22 de abril, havia falado a mim, e então os detalhes, ele disse que o alimento não é um alimento natural, mas um alimento espiritual, porque Deus enviará uma fome, não de pão e não uma sede, não de água, mas sim de ouvir as suas palavras. E então, até o ponto, até a expressão, espere com a distribuição até que você tenha recebido o restante
do alimento. E então, isso foi no dia 3 de dezembro. E o que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o Senhor, acompanhado por 7 anjos, na nuvem sobrenatural, na montanha Sunset, desceu, e todo mundo pôde ver no céu azul esta nuvem sobrenatural. E então a indicação recebeu: volte para Jeffersonville, retorne a Jeffersonville, porque os 7 selos serão abertos. Irmãos e irmãs, vamos falar isto também muito claramente. Nos 7 selos, eles mesmos, o irmão Branham, ele revelou aquilo, o que estava escrito, mas somente após a abertura dos selos, a mensagem, ele pôde direcionar a igreja em todas as pregações que seguiram. Nós somos gratos a Deus por tudo o que nós caminhamos passo a passo, o que podemos perceber passo a passo, e somos de coração gratos por isso, que no fim do tempo da graça podemos vivenciar tudo pela graça. No profeta Isaías 46 está no versículo 6, Isaías 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos, as coisas que ainda não sucederam. No tempo antigo, aquilo o que ainda não sucedeu. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Que palavra poderosa, palavra de Deus. O meu conselho deve se cumprir. Aquilo o que eu anunciei na antiguidade, isto acontecerá. E repetidamente nós podemos enfatizar de novo que encontramos graça com Deus e reconhecemos que agora, no fim do dia da salvação, nós estamos agora nesse dia, e que a promessa que também se cumprirá foi dada. Veja, eis que vos envio. Essa promessa se cumpriu. Eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre isso, nós podemos ler em Isaías 13, 2 Pedro 5, em muitos, profeta Joel, em todos os lugares, podemos ler sobre isso. O dia do Senhor será um dia do juízo, será um dia das trevas. Sim, podemos ler todas as passagens, mas antes que esse dia venha, antes que o tempo da graça chegue ao fim, Deus, o Senhor quis, e o Senhor enviou alguém como Elias para restaurar todas as coisas, trazer ao estado certo, para que a igreja, a assembleia no fim, pudesse estar assim como estava no princípio. Vamos falar isso também, amados irmãos e irmãs.
Se nós ouvimos as pregações sérias dos anos de 64, onde o irmão Branham repetidamente diz que nós devemos nos reunir para oração, que nós temos que fazer as mesmas vivências, que o sinal, a prova tem que vir sobre nós, que Deus nos é misericordioso, que não somente afirmemos, mas que Deus possa confirmar e nós, de fato, sejamos tão abençoados. Também aqui eu gostaria de falar consolo e coragem a todos, tão certo quanto Deus, Ele enviou a sua palavra, tão certo Ele, no tempo certo, Ele nos dará um coração quebrantado, um espírito humilde, e a hora virá onde não mais tem que se orar, mas onde isto, pela graça, nos será dado. Que nós nos reunamos para oração e possamos atravessar e vivenciar a Deus de forma sobrenatural. Não forçar nada, não ser muito apressados, mas sim não ficarmos para trás, mas na plena confiança que o Senhor também, o que antes tem que acontecer em nós, Ele atuará isso. Quantas vezes nos últimos tempos, eu já orei, Senhor, conceda-me um coração aquebrantado e um espírito humilde. Irmãos e irmãs, eu tenho que afirmar, eu tenho que constatar, ainda não é assim como eu gostaria que fosse. Quantas vezes nós, no passado, há muitos anos, estamos implorando, clamando, esperando e orando, e vivenciamos assim a Deus. Nós todos queremos ter todas essas vivências sobrenaturais, fazer novamente, e o Senhor, Ele as concederá. E dessa vez estará ligado que Deus se revelará, a sua palavra Ele confirmará, e pela graça Ele nos abençoará. Mais uma palavra do profeta Isaías, capítulo 48, Isaías 48, versículo 3. As primeiras coisas, desde as primeiras profecias, desde a antiguidade, as anunciei, da minha boca saíram, e eu Amém. Saíram da minha boca. E eu as fiz ouvir. De repente, as cumpri, para que acontecessem. Eu, de antemão, anunciei, então cuidei sobre elas e vigiei, e de repente elas encontraram o seu cumprimento. Amados irmãos e irmãs, tão certamente quanto Deus tem um plano de salvação e nos introduziu nesse plano de salvação, e nós, hoje, com Paulo e com o irmão Branham, podemos dizer, nós vos anunciamos todo o conselho de salvação de Deus. E o Senhor, Ele mesmo vigia sobre a sua palavra para
cumprir tudo no tempo certo. Vamos resumir aquilo, o que acontece sobre a terra é estranho. Também os maiores que estão na responsabilidade, as personalidades de responsabilidade, não sabem como seguirá, não sabem como deve ser lidado com isso, e ainda virá mais. E mesmo assim, nós estamos com boa coragem, bom ânimo, como nós lemos no Salmo 91. Eu sou a vossa fortaleza, eu sou o vosso refúgio. E se 10.000 caem aqui e 1.000 aqui, ao outro lado, vocês não serão atingidos. Nós colocamos a nossa confiança sobre o Senhor. Estamos entristecidos que também em Zurique ainda não podemos ter reuniões mensais. Também em Krefeld ainda não. Quando todas as medidas tiverem sido mantidas, então sequer é possível. Mas nós somos gratos ao Senhor que todo mundo, e o irmão Tati me informa como o mundo inteiro está sendo ou foi equipado, que também em todos os países onde os aparelhos necessários não podiam ser conseguidos, nós os colocamos à disposição. E se vemos que cobrindo todas as regiões mundialmente, todos podem ouvir e ver, então somos de coração gratos a Deus e de toda a alma gratos. Mais uma vez, a palavra de introdução, Deus o Senhor, Ele deu a promessa a Abraão. Com um juramento, Ele confirmou. Deus o Senhor, Ele, a semente de Abraão, os verdadeiros crentes são a semente de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, se tornou. E por isso, repetidamente, enfatizando, nós cremos, não cremos o que uma igreja livre ou igreja ensina e diz, nós cremos aquilo, o que Deus, na sua santa e preciosa palavra, o que Ele disse. Assim como Abraão creu a Deus, assim nós cremos a Deus. Nesse tempo, nós aceitamos e recebemos a promessa, e nós cremos que o irmão Branham teve um chamado divino como Moisés, como Paulo, e que esse chamado divino encontrou continuação e que nós pudemos cumprir aquilo que o Senhor determinou, qual seja que todas as pregações que após a abertura dos selos foram feitas pudessem ser colocado aos corações, tem que ser levado aos corações de todos mundialmente, e não estar resignado, desesperado, porque o nosso estado, se o nosso estado ainda não é assim como deveria ser, confiem tão certamente quanto Deus o Senhor, Ele colocou as promessas dentro de nós, certamente elas encontrarão seu cumprimento em nós, e Deus, e
Abraão foi o melhor exemplo. O homem de 100 anos, ele não olhou para si, ao seu corpo, ao seu estado, mas ele olhou para aquele que havia dado a promessa. E Sara, que estava junto na tenda e ouvia o que o Senhor havia prometido, ela riu em si, dentro de si, e disse: eu, mulher velha, devo ainda pensar em ter prazer ainda, mas Deus havia dito, e ambos não olharam para o estado lamentável dos seus corpos, ambos olharam para a promessa e para aquele que havia dado e havia assumido a responsabilidade. E o mesmo, amados irmãos e irmãs, nós todos temos que fazer. Não olhar para nós mesmos, mas como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, colocar nossa confiança em Deus e saber, Ele que começou a sua obra, Ele a finalizará. E tão certo quanto a última mensagem como chamado para fora e preparação da igreja noiva devia servir certamente a preciosa e santa palavra revelada, cumpre aquilo que sob missão de Deus no original foi anunciada, seja 1964 ou 65 e agora, em todos esses anos, em todo o mundo, foi carregada e agora ainda é carregada em todo o mundo através da transmissão. Amados irmãos e irmãs, mas Deus não pôde fazer. Ele cuidou de tudo e Ele vigia sobre a sua palavra. O seu conselho se cumprirá e aquilo o que Ele há tempos anunciou e prometeu, isto se cumprirá. Nós podemos exclamar uns aos outros: Maranata, nosso Senhor, vem em breve. Nós estamos no fim do tempo da graça e confiamos no Senhor. Ele guiará tudo maravilhosamente, e como o compositor canta: se eu não sei o caminho, mas tu o sabes muito bem, tu sabes o tempo, o teu plano já está pronto e está preparado. Não estejam resignados, estejam consolados e reedificados na confiança a Deus. Ele fará tudo bem para a glória e para o louvor do seu nome, santo nome. Amém. A Ele seja a glória. Hoje pedimos ainda que o irmão Schmidt, que ele venha orar conosco. Uma breve oração. Deus abençoe todos na Suíça, na Áustria e mundialmente. Grande Deus, a nós, a mim e a todos que cremos, nos foi dada graça. Graça, somente graça. Eu agradeço, nós agradecemos que tu e a todos nós nos dá a possibilidade também nesses dias de aquilo o que nós já ouvimos uma vez, como novo, trazer novamente a memória. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela grande graça que mundialmente aqueles que ainda não haviam ouvido podem agora ouvir, e conceda-nos graça que nós possamos ouvir o chamado. Tu estás chamando ainda hoje, quando ouvires a sua voz, ó Deus,
nós queremos chegar a Ti, agradecer a Ti. Por favor, abençoes Tu mundialmente, jovens e idosos, pequenos e grandes, Senhor, em todas as línguas, em todos os povos. Senhor Jesus, eu Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de ouvir novamente tudo. É para mim novo. Graças seja a Ti por isso. Amém. Amém. De volta para a Bíblia. De volta para a cidade de Deus. Para a unidade no céu. Oh, que santa felicidade. De volta, saindo da confusão. Lá há tantas pedras mortas. Indo para a luz da manhã. Jesus guia a igreja. De volta para a Bíblia, lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, para que o Salvador se alegre. Jesus agora chama os seus. Sigam a sua voz ainda hoje. Muitas vezes nossos pais ansiavam quando moravam na Babilônia. Nós agora alcançamos a Sião, aonde a unidade está entronada. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, aonde acaba toda separação. Fugindo da Babilônia para Sião. Oh, que abençoada caminhada! Oh, há quanto tempo nós procurávamos, ansiávamos tanto pela luz, mas ao anoitecer nós encontramos assim como a palavra prometeu. De volta para a Bíblia, lá para a luz na palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante. De volta para a Bíblia, seguindo o chamado do Senhor, indo para as palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer, jamais nos apartarmos dele, que nos libertou tão maravilhosamente. Natureza celestial aqui sobre a terra. Oh, que bem-aventurança! De
volta para a Bíblia, lá para a luz, na palavra, seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor, sempre adiante.